Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Logosofia, a Ciência da Vida. Quem fala aqui é Eduardo, eu sou o host do podcast e sou pesquisador da ciência logosófica. E estou hoje com a Patrícia, também pesquisadora da ciência logosófica e também host do podcast. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio sobre Logosofia, Ciência da Vida. E sobre o que falaremos hoje, Patrícia? Então, hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. A gente vai falar sobre uma empresa muito importante. Só que essa empresa, ela não tem CNPJ, ela tem 2 sócios. Já dá para ter uma noção do que é? A empresa do casamento, matrimônio. E para falar desse tema, estamos aqui com 2 sócios, né? Um casal. E assim como nós, que também somos um casal, né? Ambos, né, são docentes da Fundação Logosófica, Djavan e Suzane. O Djavan ele é formado em Engenharia de Produção Mecânica e atua há quase 20 anos como consultor e conselheiro na área de planejamento financeiro, administrativo e controladoria de empresas multinacionais. Djavan, que alegria tê-lo conosco hoje. Eduardo, Patrícia, Suzane, boa tarde. Eu estou muito feliz de estar aqui e feliz de poder colaborar com esse tema tão especial. Maravilha. E a Suzane Henkel-Bife, 41 anos, médica ginecologista e obstetra. E juntos, o Djavan e a Suzy são os pais da Alicia, de 9 anos. Exatamente, tudo bem? Olá a todos, é uma alegria, um prazer enorme, espero poder contribuir. Muito Maravilha, bem. Sejam bem-vindos. Estamos muito felizes com a presença, né? Não é à toa que escolhemos um casal aí para estar conosco hoje sobre esse assunto. Eu acho que seria importante para a gente começar, né? Fiquem bem à vontade para estar falando, de contar assim como é que foi esse início, né? Então todo casal teve um início, né? Então contar aí de uma forma descontraída, né? Essa trajetória matrimonial de vocês. Que, por sinal, é uma empresa de sucesso, né? Diga-se de Sucesso, empresa de sucesso. Espero continuar sendo, estamos trabalhando para isso, né? Então, já vi que ele deu aquela olhadinha do tipo, você começa contando a história. Casal que se entende no olhar. E foi assim que a gente se conheceu. Então, eu estava fazendo a minha formação em medicina e ele estava fazendo a formação dele em engenharia. Então, na faculdade, através de um amigo em comum, que era meu colega e era vizinho dele, a gente se conheceu. Nos encontramos no Xerox da faculdade, gente. Então, para quem é da época do Xerox, hoje em dia é tudo digital, ainda bem, né? Mas nos conhecemos lá. E aí, nos conhecemos, eu brinco que foi amor à primeira vista, né? Mas é real, a gente se olhou e o olho ali bateu, cruzou, deu match. E claro que não é só isso, né? Depois a gente foi se conhecendo um pouquinho mais, começamos a namorar. Depois o Djavan foi transferido, ele foi transferido para outra cidade, primeiramente. E aí eu também depois terminei a minha formação. Então ficamos namorando à distância, ele em São Paulo, eu em Porto Alegre. E aí depois de 2 adiamentos, né? Uma vez eu adiei o casamento, ele adiou a segunda vez. A terceira vez a gente se olhou, tá, agora vamos casar. Ele morando na Rússia, eu em Porto Alegre, organizamos o casamento em Chapecó. Detalhe, né? Não é como é hoje, a internet, né? Era outra época. Outra época, era conversa por Skype. O smartphone não era tão smart, né? Então, assim, no início não tinha nem WhatsApp, muito menos, né? Enfim, a gente tentava se virar do jeito que dava, né? Mas aí nos casamos, fui com ele a trabalho, então eu fui morar para lá, né? Para a Rússia, naquele momento. Depois nos mudamos para Viena, onde a gente teve a nossa Alicia, nossa menina. E depois voltamos para o Brasil. E aí ficamos 5 anos em Porto Alegre. E depois nos mudamos para Chapecó e cá estamos. Um roteiro, assim, bem fácil, né? Bem, assim, poucas lutas deve ter passado, pouca situação, né? Acho que deve ter umas histórias boas aí pra contar. Agora, essas lutas que surgiram no meio do caminho, né? Que vem como dificuldade natural da vida. Vocês utilizaram ela de que forma? Elas serviram para vincular mais vocês? Vocês utilizaram ela como oportunidades? Porque a gente pode utilizar as lutas também como uma desculpa, né? Para não tentar, para não insistir, para não cultivar um relacionamento. Mas também pode usar a luta para se vincular mais.
usar ela como um Exatamente. princípio de fortalecimento da união do casal. Uhum. Como que foi para vocês esse aspecto das lutas e das adversidades? Bem interessante essa pergunta, né? E as lutas, elas se apresentam em momentos bem distintos, assim. Geralmente a gente não está preparado, por isso são lutas, né? Uhum. E a questão de estar à distância, né? De precisar empreender ao mesmo tempo o relacionamento e a trajetória profissional, porque estávamos no início da vida, né? São aspectos muito desafiadores, né? Com isso tudo vem o aspecto do vínculo, né? Do afeto, do amor que um tem pelo outro, e isso faz com que a distância fique muito menor. Né? Então, vocês imaginem um morando em São Paulo e outro morando em Porto Alegre, né? Empreitando a vida profissional, aprendendo, estudando, com rotinas muitas vezes estendidas, né? De horários e trabalhos. Então, essa proximidade mental, né? E sensível é algo que nos aproximava demais. Eu entendo que esse é um pilar muito forte do relacionamento desde sempre. Algo que não vem de presente, é algo que precisa ser cultivado com esforço, com serenidade, com harmonia. Não, e as escolhas, né, que a gente faz, por exemplo, assim, aconteceu de eu abrir mão de uma certa parte minha profissional, que foi bem difícil, algo bem desafiador, para acompanhar ele no trabalho dele, né? A gente já tinha combinado que seria temporário, né? Mas a decisão de ir foi difícil, a decisão de voltar foi muito mais difícil, né? E aí ele voltar e estar comigo por uma decisão profissional, né? Assim como a gente veio a Chapecó por uma questão profissional minha mais do que dele, né? Então, assim, aquela abrir mão, até que ponto eu posso abrir mão e até que ponto aquilo vai… E assim, a gente vai aprendendo, né? Porque a gente abre mão, mas aí como que eu abro mão? Reclamando, jogando na cara que eu fiz isso por você, que eu fiz aquele outro por você? Ou como que eu vou abrir mão? Pensando no meu futuro, no futuro dele, da nossa família. Então, assim, como é que eu vou equilibrando essas questões, né? E tudo é aprendizado. Quanto mais consciente a gente está da decisão que a gente tomou, muitas delas foram muito conscientes, outras a gente foi tomando consciência no caminho e percebendo, e a gente vai organizando, né, as questões. Eu pergunto assim, como é que nesse contexto toda a logosofia se apresentou para vocês? Assim, acho que nesse cenário ambos já estudavam, né? Já estavam buscando ser melhor, né? E até pensando assim, a logosofia traz os elementos básicos do amor, né? A constância, a paciência e a tolerância. Então, esses elementos, eles apareciam nesses momentos? Ou como é que funcionava isso, né? Sim, é bem interessante essa pergunta, porque esses pilares, né, que sustentam o amor, eles são muito relevantes e eles dão uma base para tomada de qualquer decisão, para enfrentar qualquer luta que se apresenta, né? A paciência, ela não é uma paciência passiva. É uma paciência que precisa ser cultivada, precisa ser acessada, precisa ser compartilhada. Então, quanto mais se exercita cada um desses três elementos, mais firme o casal vai ficando para poder operar no dia a dia. Porque a rotina, ela acaba consumindo bastante energia, né? E se a mente não fica atenta a esses aspectos, a coisa vai entrando num automatismo, né? E dificultam as coisas. Eu queria até voltar rapidamente ali no que a Suzy falou sobre ter abrir mão, né, de um aspecto assim, porque a gente percebe muito essa questão da liberdade, né? E o que é a liberdade de escolha, né? Então, quando a gente abre mão de algum aspecto pela família, pelo casal, pelo relacionamento, seja ele qual for, a gente também está exercendo uma liberdade, né? E como a gente tem que tomar o cuidado dessa liberdade, dessa decisão ser consciente. Porque senão, aquilo pode depois virar um peso, né? Então, assim, eu vejo, né, isso acontece conosco também, assim, essas escolhas que tem que ter. E conscientes, né? Então, a importância do estudo, a importância da conversa, a importância do casal tá na mesma sintonia, né? Porque senão… um vai estar falando A, outro vai estar falando B. E pegando o gancho disso que a Suzy
disse, é atuar com desprendimento no matrimônio. E o desprendimento, isso consta até num dos livros, né, do autor da logosofia, que é o Deficiências e Propensões. Se quiser mostrar a capa dele, acho que é interessante, né? Ciências. Nesse livro constam 44 deficiências e 22 propensões do ser humano, e uma dessas deficiências é o egoísmo. E a antideficiência do egoísmo é o desprendimento. E atuar com... Porque é muito fácil ser egoísta com a própria carreira profissional. Sim, e é muito comum. Muito comum, porque claro, né, ainda mais nessa faixa etária, né, 30, 40 anos, 20, né, entre 20 e 40, em que é uma faixa etária em que o profissional nos exige muito. Então, atuar com desprendimento nessa etapa da vida é muito difícil. Mas o matrimônio exige isso, né? E também, então, eu penso que foi muito importante atuar com desprendimento, né? Agora, também, o que o Djavan colocou, né, do cultivo, né, constante, porque aquilo que nos chama atenção no par humano, né, no ser que nós escolhemos ali no início, normalmente aquilo que nos chama atenção no começo tende a ser efêmero. É muito. Por isso que temos que cultivar, porque senão aquilo vai embora. Né? Então, aquilo do comecinho tende a ser mais efêmero. Temos que cultivar os elementos que vão surgindo de valor, né? Agora, vocês falando assim, depois de Rússia, Viena, hoje parece que tá tudo resolvido, então, não tem mais problema. Não tem mais problema, resolveu. Tá tudo superado, então. Só que não. Dá pra fazer uma analogia com jogo de videogame, né? Cada fase vai apresentando dificuldades maiores, né? Mas até nisso Deus foi generoso com o ser humano, né? À medida que nós vamos amadurecendo, nós temos mais elementos, né, para tomar uma decisão fundamentada. E a ideia do fácil, da estabilidade, ela é errônea, porque existe uma lei universal da mudança, né, do movimento, tudo está em movimento, tudo está mudando. Então, a abertura, né, que o Eduardo bem trouxe também, que um tem com o outro, a empatia, ela é importante para o casal, cada ser se adaptar, e para o casal se adaptar a cada situação que se apresenta. Dificilmente você vai ter o mesmo problema se apresentando várias vezes para você ao longo da vida. São problemas novos. Para cada problema novo, precisa de uma solução nova. Para cada problema novo, eu preciso abertura, conversa, inteligência, e tudo isso vai abrindo necessidades de evolução, de entendimento, de conversa, para poder tomar uma decisão acertada. Muitas vezes a gente erra também. Muitas vezes a gente erra. E o erro, ele precisa ser assumido, admitido, estudado. Para ser um princípio de acerto. O princípio do acerto, exatamente. Tem uma coisa que a gente aprendeu na logosofia, é isso, né? Estão aprendendo mesmo aí, ó. Estamos aprendendo mesmo, exatamente. Erramos, mas há Mas- essa possibilidade, né? De tentar acertar, né? Quando a gente fala dos 3 elementos, né? E tu falou também algo bem interessante, que é do desprendimento, né? Eu lembro que eu tinha várias vozes, né? Falavam, sua louca, você vai deixar tua carreira no momento que você vai começar a tua vida. Outros falando, nossa, você nunca mais vai ter a oportunidade de morar fora do país, vai embora, vai. Nananana. Mas eu tive que perguntar para a pessoa mais importante, que sou eu mesma. O que eu, Suzane, o que o meu espírito, o que a minha alma ali querem de verdade, o que eu quero viver, né? A minha profissão, ninguém ia tirar. Se eu ficasse 1 ano, 2 anos, 5 anos, que foi o que aconteceu fora, eu não perdi o meu título de especialista. Mas talvez eu poderia ter perdido o meu relacionamento, né? Talvez não indo acompanhar ele, talvez deixando ele ir, eu ficando, né? Ou, sei lá, daqui a pouco ele não iria também, ficaria, porque foi uma das coisas que ele falou, se você não for, eu acho que eu também não vou. Então, foi uma das coisas, mas como que seria o nosso relacionamento, né? Então, tudo isso é a constância, é o afeto, é a tolerância, né? É aquilo no dia a dia que vai se construindo para as grandes decisões, como essa que foi tomada, né? E para as pequenas também, né? A gente até brincou esses dias e disse...
Teve uma vivência fresquinha, né? Que eu tenho uma característica que eu primeiro faço a observação negativa, né? Primeiro eu falo daquele detalhe que não tá muito legal. Depois eu mesmo me dou conta e vou me corrigindo, né? Então, a gente estava voltando de viagem, a gente acabou fazendo uns sanduíches, né? Tendo a ideia de fazer um sanduíche que tinha sobrado pão e as coisas e estragar, não tinha onde deixar, né? Daí a gente fez uns sanduíches. Ele, vulgo ele, né? Fez o sanduíche para levar. E arrumou no guardanapo bonitinho, botamos numa sacola, saímos de manhã cedo. Daí na estrada eu fui pegar o sanduíche para comer e eu falei: meu Deus, tu não passou nenhuma manteiguinha nesse sanduíche. Tá seco pra caramba esse sanduíche, o que é isso? Nenhuma manteiguinha. Por quê? Porque eu sei que na família dele, eles comem o sanduíche seco. É sanduíche, é assim, é pão, presunto e queijo. E eu sempre achei muito estranho aquilo. Que todos comem assim, né? Já faz quase 20 anos que eu conheço a família, sempre foi assim. E aí na minha família, não, sempre se passou manteiga. E aí eu achei muito estranho aquilo. Aí agora já tô acostumada, mas quando ele fez o sanduíche pra nós, eu fiquei indignada. Porque ele sabe que eu gosto de manteiga. Só que na hora eu fiz o comentário, já não foi brigando, que nem eu faria antigamente. Poxa vida, nem uma manteiguinha. Eu já fui reclamando, tipo, meio dando risada que não tinha manteiga e pensando na história familiar dele. Daqui a pouco eu já... Sim, mas se tu sabe que é assim, que a família dele inteira é assim... Eu vim de uma família que a criação era uma. O que é muito comum para mim, para ele, para a família dele, é muito diferente. E o contrário também é verdadeiro. O que ele aprendeu com a família dele é o certo. E não necessariamente o meu jeito seja errado ou o dele seja errado. Então, daí a gente começou a rir, que na hora que eu falei, ele já deu risada, né? Aí eu olhei para ele, ele disse: bah, mas olha só, que tal agradecer o marido que acordou mais cedo, fez o sanduíche, enrolou no guardanapinho duplo para não melecar o carro. Aí eu comecei a rir, tá bom, meu amor, eu te amo. Da próxima vez, passa tá melhor. Então, assim, sabe? E até a nossa filha deu risada lá atrás e falou: mãe, o pai não tá acostumado a passar a manteiga no pão, né? Interessante como uma coisa pequena pode se transformar em algo, porque é assim, começa com a manteiga, né? De repente é a roupa que não ajeitou, de repente é a louça, de repente... E quando vê, tá insustentável a relação, né? Então, assim, a gente percebe, assim, eu venho comprovando como essa decisão de com quem eu vou passar a vida, ela é muito importante. Ela é muito importante porque é com quem eu vou acordar, é com quem eu vou dividir todos os aspectos positivos e negativos, né, das minhas características, mas também é a pessoa com a qual eu vou poder ir superando, né? Então, assim, chegou a dar risada da história, né? Mas poderia ser diferente. Chegou nesse ponto. Esse final poderia ser diferente. E por isso que um dos elementos básicos do amor é a tolerância. Exatamente. E essa tolerância, como eu falei da paciência, que ela não é passiva, ela também precisa de elementos para atuar, né? O exemplo que a Suzy trouxe é cultural, né? Eu preciso conhecer a mim mesmo, que é algo que nós estudamos na logosofia, para poder me posicionar, para poder me sentir bem, para poder conduzir a minha vida. E eu consigo conhecer melhor o outro a partir do conhecimento de mim mesmo. E eu consigo ser empático com o outro também quando eu conheço as suas raízes. Então a tolerância, ela precisa ser permeada de estudo, permeada de conhecimento, porque se eu conheço a cultura de onde a Suzane veio, eu vou conseguir compreender vários aspectos da atuação dela, da conduta dela, né? Tem várias virtudes que a família dela tem que eu acho maravilhoso, né? E tem vários aspectos que hoje nós tentamos, como uma geração, as gerações vão passando e vão evoluindo alguns aspectos, né? Tem algumas coisas que nós rimos, né? De aspectos que a minha família fazia, que a família fazia dela por questões temporais, questões estruturais, e que hoje nós já não fazemos, né? Então todo esse conhecimento, ele é fundamental também para conduzir o casal, olha só. E através do outro, eu vou observando a mim.
Então, assim, quando tem alguma coisa que me incomoda muito no outro, pode olhar que tem alguma coisa em mim. O Uhum. autor ensina, inclusive, no Deficiências, né? E aí você começa a observar o outro. Às vezes não é a toalha que tá lá em cima, ou as roupas que estão lá em cima da tulha de roupa suja, em vez de dentro da tulha, Isso né? acontece em todas as casas, pelo jeito. Das casas, exato. É. A bolsa que a pessoa não consegue botar no lugar, ela insiste em deixar em cima do sofá, né? Faz o quê? 12, 13 anos que tem essa briga lá em casa. Só que isso também advém do fato de que as naturezas masculinas e femininas são totalmente distintas, Diferentes. né? A Uhum. feminina tende a ter mais, ser mais ligada à parte sensível, né? Ser mais desenvolvida na parte sensível, e a masculina ser mais desenvolvida na parte mental. E isso a gente comprova na prática, A né? gente comprova na prática. Isso é, claro, a gente pode dizer que é uma regra geral, não serve para todo mundo. Como que vocês veem isso, né? Como viver em harmonia com as diferenças da natureza masculina e feminina? Eu queria só complementar uma questão sobre isso. Que respondendo, né? Hoje eu tô como host, mas também vou responder. Vontade também. Pode, casal serve pode, pra ti né? também a pergunta. Falar é que assim, eu percebo como a gente tem que tomar o cuidado para não querer dar 50% e o outro dar 50%. Tem vezes que no nosso relacionamento eu vejo muito, eu tô dando 100%, mas porque tem vezes que eu tô dando 0%. Então, essa tolerância mútua entre o casal, né, entre a família, ela é muito importante. Porque se eu ficar uma pessoa egoísta, né, ficar exigente, assim, não, porque você tem que fazer isso, você. Poxa, mas eu tô olhando pra mim, né, e eu tô fazendo, e eu vejo isso nas naturezas, né, então, é muito importante a gente estudar, ter esse conhecimento, entender as naturezas, entender o sistema mental, entender o sistema sensível, como é que as faculdades da mente funcionam, as faculdades sensíveis. Se a gente não estuda isso, se a gente não compreende, primeiro o que tá acontecendo dentro de nós mesmos, né? Por que é que eu tô tendo aquela reação? Por que eu tô tendo aquele pensamento? Por que eu não gosto daquilo que aquela pessoa faz, né? A roupa, né? Mas só assim, compreendendo o meu interno, eu vou poder talvez compreender um pouquinho do outro, né? E por que ele age dessa forma. Então eu vejo muito assim, nas naturezas, a importância de compreender o ser humano, né? A formação do ser humano, a formação mental do ser humano, né? Então, como você falou assim, o homem é mais mental. Eu acho isso interessantíssimo, porque eu gostaria às vezes de ser mais mental e às vezes eu sou muito sensível, né? No sentido assim de realizar uma atividade, né? Eu vou falar da nossa experiência, assim. O Eduardo, quando ele vai realizar uma atividade, ele realiza aquela atividade. Foco 100%, vai do início ao fim. Mas é uma de cada É uma vez. de cada vez. Com certeza. A minha mente vai assim, pipocando. Vai pra lá, vai pra cá, não sei o que. Mas tem aquilo pra resolver. Não. Então, assim, eu vejo isso como uma virtude, né? E ver dessa forma. E não como, porque você, né? É que você precisa ter essa sensibilidade e essa mentalidade para a hora que você tiver filho, que você tá aqui amamentando, pensando na roupa, na comida, no pediatra, na vacina, e o homem não consegue isso. Olha só as naturezas atuando até nos Elas se filhos, né? complementam, Se complementam. Sim, mas são muito diferentes. sim. Eu queria ressaltar o aspecto, além da diferença, da complementaridade das naturezas, né? Quando Deus concebeu o ser humano e permitiu que se criasse a vida a partir do homem e da mulher, não foi por acaso. Qualquer outro animal do reino animal, ele precisa de poucas horas, poucas semanas para poder se virar e fazer tudo o que ele pode fazer em vida. O ser humano precisa de anos para conseguir absorver aspectos morais, conhecimento, experiências balizadas por pai e mãe. E essa complementaridade da natureza masculina e feminina, ela permeia primeiro o casal, depois a casa, depois a criação dos filhos, né? Então é bem interessante. Existe uma questão de papéis e funções que ele vem mudando com o passar dos tempos. Mas os aspectos da criação do ser humano, da natureza masculina e feminina, são eternos. Uhum.
Achei muito interessante, Diva, que você falou das leis, da questão moral, assim, né? E até queria trazer, assim, que o autor da Logosofia, ele traz que a instituição do matrimônio cria deveres e obrigações que, sem estar compreendidos em nenhum documento contratual, devem cumprir-se, umas vezes em obediência a leis morais, outras às leis ditadas pela própria consciência, né? Então, eu queria perguntar para vocês, como é que vocês veem essas leis morais, né? Porque muitos desses aspectos que a gente está falando, a questão da tolerância, né, do respeito, do afeto, isso não tá ali na hora que a gente assina o casamento, né? Então, isso realmente tem a ver com a própria consciência, com as leis morais. O que vocês pensam sobre isso? Nós até temos uma piadinha interna. Eu ia dizer, vamos contar a piadinha. Quando algum aspecto não planejado se apresenta, nós falamos que ela não leu a letra miúda do contrato. Mas é um contrato que não é documento, é uma situação nova que se apresenta, né? Uhum. Então, a questão da moral, ela tem várias facetas, né? O que é a moral num matrimônio árabe? O que é a moral no matrimônio japonês? O que é a moral no matrimônio chinês? O que é a moral no matrimônio brasileiro? Então, existem aspectos sociais que influenciam o que é a regra da moral naquela localidade. E existe um aspecto que é a moral da constituição do ser humano, que é uma lei universal, que vai ser hoje sempre independente da cultura, que essa é uma moral mais profunda, e que se o ser humano conseguir superar os aspectos culturais que lhe é imposto durante a criação, né, que passa pelo conhecimento de si mesmo, ele consegue acessar a moral universal, que essa é a moral mais elevada que existe. E a gente tenta sempre levar os nossos preceitos nessa moral universal, né? Então tem coisas que não precisa estar no contrato, mas que a gente não aceita, né? São coisas que a gente definiu com a nossa educação, com o que a gente recebeu da nossa família também, e com aquilo que a gente foi entendendo, com os nossos desejos, com o que a gente foi estudando, o que me diz respeita, o que diz respeito a ele, né? Então a gente foi construindo também, né? Então é tudo, assim, a gente brinca na história dos contratos, né, das letras miúdas, né, mas ao mesmo tempo tem coisas que a gente não aceita, tem falhas morais que a gente não aceita, e isso, né, para nós é indiscutível, né. Eu acho interessante, me lembrou daquela imagem da pantufa, né? Que a gente fala que fora de casa nós vestimos a melhor roupa, o salto alto. Estamos trajados. Estamos trajados para ser as melhores que tem, né? Agora a gente chega dentro de casa, veste a pantufa, já me conhece mesmo, sabe como é que eu sou. E às vezes a gente acaba não querendo ser melhor dentro de casa. Um pouco contraditório, né? Que estamos ao lado da pessoa que a gente mais ama. Que a gente mais ama, a própria família, e tendo um comportamento não proporcional ao amor que sentimos, né? E isso são aspectos que também não estão em contrato, né? Quando nós saímos para ter uma amizade com alguém, né? Então, temos elementos da amizade, a simpatia, o respeito, a confiança, né? Eu não preciso dali, não, vou então assinar um contrato com a minha amiga que eu vou respeitar ela, vai me respeitar. A gente não precisa disso. E dentro de casa, né, é a mesma coisa. Tem coisas que não precisa estar no contrato. É essa própria consciência também que atua, né? Eu percebo muito assim, acontece às vezes, não com muita frequência. Não, quando eu me equivoco em alguma coisa, né? A gente escapou. Saiu aquilo que não deu tempo de segurar, a defesa mental não atuou. Falhou. Escapou. E aí e a consciência sente, o interno sente aquilo, né? E assim, eu não vou ter nenhum prejuízo por aquela minha atuação. O Eduardo não vai olhar pra mim e falar assim, acabou o casamento. Não né? Foi uma descolocação ali, tudo certo. Mas assim, a gente sente no interno uma coisa ruim, né? Então, como é bom quando é o contrário, né? Quando a gente consegue se superar e falar, acertei. É muito bom, né? Sim. Nós intercambiamos na semana passada sobre o aspecto da intimidade versus o comodismo. A intimidade, ela dá alguns atalhos, né, para nós conseguirmos nos comunicar, tocar em algum aspecto,
de forma mais direta. Mas esse é um aspecto que eu admiro muito a Suzy, que ela consegue... Ah, que lindo. Ela consegue trazer com afabilidade alguns temas que são mais difíceis de tocar, né? Então, nós não podemos confundir. Vou tomar uma água aqui. Emocionou, se emocionou. Nós não podemos confundir essa intimidade com permissividade ou com qualquer desrespeito, falar de forma brusca. Então, a afabilidade, a formalidade para tratar algum aspecto, né? Talvez algum aspecto que está incomodando, algum aspecto que pode ser feito de forma diferente, né? Então essa afabilidade e a formalidade ajuda muito a fazer as coisas fluírem, né? Às vezes não é fácil de ouvir alguma coisa que eu estou errando. Muitas vezes eu não percebo que eu estou errando. Mas a complementaridade das naturezas faz isso, né? A mulher tem um radar sensível muito mais desenvolvido que o homem, né? E eu aprendi que a sensibilidade se adianta à razão. Então muitas vezes a gente sente que não está legal, não sabe muito bem o que fazer, né? E a Suzy consegue trazer nesse papel feminino esse aspecto de vamos abordar isso. Como é que a gente pode fazer de forma diferente? Então é bem interessante essa questão da como a intimidade atua, né? Ela pode atuar de forma delicada, sensível para resolver um aspecto, ou ela pode abrir a porta para chegar de forma escancarada, direta. Que às vezes a gente fica o dia inteiro fora, né? Então a gente trata todo mundo bem, trabalha bem, a gente cuida da nossa postura, a gente fala, a gente isso, a gente aquilo. Chega em casa exausto, aí bota a pantufa e sai, né? Por isso que um dos elementos do amor é a constância. Exato. Bem colocado, Eduardo. Porque não adianta um dia eu dar o melhor de mim, ser a minha melhor versão, né? Me esforçar ao máximo para atuar com todas as minhas virtudes e no dia seguinte dar espaço, colocar pantufa, só deficiências, enfim, dar espaço. Ser você mesmo de um jeito que você não quer ser, Exatamente. sabendo que você pode ser diferente. Isso mesmo. Porque você mostrou naquele outro dia, né? Não, e se você tá se dando conta que aquele momento você agindo assim não tá bom, tanto que você mudou, é porque você sabe, a gente não vai acertar sempre. Mas o fato de você estar tentando, né? Eu falo pra ele assim, a gente não tá legal, mas a gente tá se dando conta que não tá legal. Então isso já é o primeiro passo, se dar conta do que, né, não tá bom. E depois como que a gente faz pra ficar melhor, né? E qual é o próximo passo? O que a gente vai fazer? Que atitude que a gente vai tomar? Então quando tu se dá conta que não tá legal, você já tem a porta aberta. Agora se você quiser fechar a porta e fingir que não aconteceu, aí também, né, não tá sendo justo, honesto com você. Não é nem com o outro, é com você mesmo. E eu acho que quando a gente identifica alguma situação no outro, a gente também pode ser generoso auxiliando ele, né? E não apontando, né? E eu acho isso interessante, né? Até falei recentemente do livro Deficiências, a gente pensa assim, deficiências, né? 44 deficiências. Nossa, esse autor, ele, né, maltratava as pessoas. Não é isso, porque ele vem com a antideficiência. Ele vem com a virtude. Ele vem em como superar essa deficiência, né? Então eu vejo essa força do matrimônio também muito nisso, assim, de que, ok, isso aqui não tá bacana, isso aqui não tá legal, essa atuação tua, né, não tá muito interessante, mas vamos juntos construir a solução. Eu vou ser o seu apoio pro que você precisar, né? E como o caminho, ele fica muito mais leve, né? Mais fácil, mais feliz. Né? E uma das coisas que a gente tem falado bastante também, né? A gente até usa uma frase, né? A história que eu tô contando pra mim, né? A história que tá na minha cabeça é essa. Aí às vezes ele fala, não tem nada a ver. O que aconteceu e o que eu quis dizer, o que eu falei é isso, isso e aquilo. Ah, tá. Agora ficou mais claro. Porque às vezes o outro não fala com clareza. Ou eu não entendo com clareza, né?
a falha de comunicação é uma das grandes, né, dos grandes problemas, De assim, que eu todas as vejo. empresas, inclusive. Todas as empresas, com certeza. Sim, A começar pelo matrimônio, né? Verdade. Exato. E depois a gente até pode falar mais sobre isso, que é uma das coisas também que me toca bastante, que quando a gente afinou um pouco essa questão, que às vezes eu tinha vontade de chacoalhar ele. Você tá me escutando? Né? E aí quando o outro vai e começa, não, é isso e aquilo, né? Às vezes até por falta de atenção, né, Suzy? Porque, né, na logosofia a gente aprende que a atenção é um sinal de consciência. Uhum. Me parece um consenso aqui que inconsciência é o caminho para o fracasso da empresa matrimônio. Sim. Que sem consciência não tem como essa empresa ter sucesso. Sim. Tem que ter consciência. Porque a consciência, ela vai balizar a As atuação. escolhas, Exato, a atuação, tudo, né? exato. E sem consciência não vai ter constância, paciência, tolerância. Uhum. Então precisa ter a atuação, aliás, a atenção vai ser um sinal de consciência. E a importância também da recordação, né? A recordação tem que estar presente também no casal. Recordar aquilo que foi vivido, aquilo que foi conquistado juntos, aquilo que foi superado. Porque às vezes a gente esquece, né? E eu acho que assim a gente esquece, é muito interessante porque no momento, no quente ali, né, quando tá acontecendo algum problema, parece, não é que a outra pessoa não faz nada de bom, né? Então, olha só a faculdade de recordar o papel que ela tem nesse caso, né? De pensar assim, tá, se equivocou nessa atuação, poxa, mas aquele outro dia me ajudou nisso aqui. Então, a gente tem que recordar, tem que anotar o que a A gente pessoa fez. acerta 10 vezes. Erra uma, parece que ela nunca acertou. Isso aí. Sim. Então, assim, realmente a faculdade de recordar tem que estar presente também, né? É. E tava movimentando um aspecto aqui na minha mente também. Não é fácil encontrar alguém, né? Que você queira viver por bastante tempo junto. E esse é um aspecto que os casais têm que recordar todo dia. Porque muitas vezes, durante os namoros, assim, eu entendo que não existe nada fácil. O fácil é ilusório. O fácil é ilusório. Então, esse movimento de recordar, né, o que eu já consegui construir com esse ser, as vivências que nós tivemos, as lutas que nós tivemos, ajuda a fortalecer o vínculo. Né? Ajuda a admirar o outro ser, porque quando nós nos unimos em matrimônio, nós estamos optando por ceder o tempo, que é o recurso mais valioso que nós temos. Então eu vou ceder o meu tempo para você, você vai ceder o tempo para mim. E essa recordação ajuda. Quando nascem os filhos, você cede todo o tempo que você tem. Até o que você não Até tem, o que você não tem. Você fica com débito temporal. É interessante, Djavan, isso que você comentou. A gente até trouxe um dado aqui sobre os divórcios, né? Então, nunca houve tantos divórcios no Brasil como há hoje, né? Os dados do IBGE de 2022, houveram cerca de 1 milhão de casamentos no Brasil e cerca de 500 mil divórcios. Então, a cada um divórcio, 2 casamentos, né? Então, essa é a proporção que aconteceu em 2022. E só para ter uma noção de como piorou, no caso, esse índice, né? Como teve mais divórcio, em 2010, a proporção era 1 divórcio a cada 4 casamentos. Então, a gente tinha aí 25% e agora está em 50%, né? Então, a gente percebe que essa empresa, né, do matrimônio está enfraquecida, né? Existe uma propaganda muito idealista sobre o que é o casamento perfeito. É a Começar propaganda por da ali, né? manteiga, né? Da margarina, Da margarina. no caso. Programa da O segredo é não passar a manteiga aí. Isso. Não, é trocar a margarina pela manteiga. Então, assim, se você abre as redes sociais, você vê todo mundo em lua de mel, todo mundo viajando, todo mundo... Só que a vida real, essa aí é a ponta do iceberg. Pedacinho É da um vida pedacinho da da vida, né? Então, ninguém vai publicar um momento de dificuldade, um momento de raiva, um momento de estresse, um momento de depressão. Ninguém vai publicar isso, né? Porque isso aí não chama atenção, não é legal. E quando um casal jovem
que têm pouca experiência de relacionamento, porque eles estão muito mais digitais hoje, né? Começa um relacionamento, não tem coragem de olhar no olho para falar uma coisa bonita, tem que mandar uma mensagem. Esse idealismo do casal, que eles vão se encontrar, vai ser perfeito, o sexo vai ser bom, vai dar tudo certo, vão fazer viagens maravilhosas. Quando a pessoa tá com a outra e tem o primeiro problema para resolver, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero, não é isso que eu busco, né? Isso me Aí você recordou- tem... Pode Não, dizer. isso me recordou da faculdade da imaginação também. Sim. A imaginação que é muito perigosa em alguns aspectos, porque a gente imagina que vai viver numa lua de mel. Sim. E não é. Verdade. Aí quando você tem conta para pagar, casa para limpar. Não, mas ele não me ajuda em nada, ele não faz nada. Ah, mas ela não faz nada, né? Então, assim, começa a ter essas primeiras dificuldades. Aí você vive, primeiro, né? Eu vejo, assim, que o que enfraquece muito, né? É a falha de comunicação, que a gente já citou aqui, né? O que eu trabalho com mulheres, né? Então, assim, eu vejo o que as mulheres trazem, escuto muito e tenho amigos que também passam por dificuldades assim como nós passamos, né? E cada vez mais que a gente vai aprendendo, vai ouvindo, vai conversando com as pessoas, vai muito do que a pessoa busca, né? Mas tem gente que não gosta de se comunicar. Uhum. Simplesmente ela tá chateada, ela se emburra, fica Se num fecha. canto, se fecha, não quer falar. E tudo bem respeitar o tempo do outro, o limite do outro. Só que como que você vai fazer num relacionamento? A gente não tem bola de cristal para adivinhar o que o outro tá sentindo. A gente não tem essa bola. Então a gente precisa saber, né? O que você me fez sentir, né? Eu brincava com as amigas uma vez que eu fui usar a técnica do que você me fez sentir foi não sei o que, não sei o que. Ele olhou e respondeu um negócio pra mim. Eu falei, gente, essa técnica não funciona. Vamos passar pra outra, né? Então, assim, eu vou experimentando também. É óbvio que a gente respeita o tempo do outro. Às vezes o outro precisa de silêncio, às vezes o outro precisa daquele tempo. Não, agora eu não quero conversar. E tá tudo bem. Mas em algum momento você vai ter que falar. Precisa cultivar, né? Precisa Precisa cultivar o relacionamento. cultivar. Tudo na vida a gente precisa cultivar. É uma montanha russa. Hoje você tá aqui em cima, amanhã você tá lá embaixo. E a vida é assim. Em tudo é assim. Mas a vida é movimento. É movimento. O equilíbrio é com movimento. É com Se movimento. engana quem pensa que o equilíbrio é ficar parado. Estático. Exato. Não, Não sim. é estático. Assim tu cai. Exato. Exato. Primeiro ventinho, Exato. vai O pro equilíbrio chão. tem esses altos e baixos Exato. e vai, né, aprendendo no caminho. É muito interessante. É uma empresa muito interessante. Verdade. Bom, pessoal, por hoje vamos ter que encerrar, mas assim, muitos elementos, muito grata pela participação de vocês, assim, deu para ter um gostinho, assim, né, dos elementos e como a logosofia pode nos auxiliar nesse percurso, né, que a gente está trilhando, que não é um percurso fácil, né, a luta é a lei da vida, né, mas viver com alegria, né, lutar com alegria, com amor, com disposição, boa vontade, eu acho que isso faz toda a diferença. E como é possível levar essa empresa com altos e baixos, mas mais altos, né? Com mais disposição, com a recordação. A gente falou de tantos elementos hoje. Com certeza. E que decisão importante é essa, né? De escolher o sócio de vida, escolher o par humano, o sócio dessa empresa chamada matrimônio. Eu posso garantir para quem está nos acompanhando, nos ouvindo, nos vendo, enfim, que a logosofia ajuda muito, tanto a escolher quanto a dar a ter mais sucesso nessa empresa, através dos conhecimentos logosóficos. Dá para falar do Sim, site, né? Esses livros, né, que a gente estuda de logosofia, toda essa bibliografia, ela tá gratuita no site www.logosofia.org.br, então dá para fazer download gratuito. E acho que tem auxiliado muito, né, nas nossas empresas. Isso aí. E Então, se se deu você ficou muita interessado, certeza. fique à vontade para... Enfim, tem canal no YouTube, tem o site, fique à vontade para buscar mais informações, para investigar um pouco mais, porque com certeza você vai recolher muitos movimentos, muitos elementos importantes para você, para sua vida, para o seu E matrimônio. eu penso até assim, né, quando a gente recolhe pra gente consegue expandir pros demais. Então, aquela pessoa, né, que a gente mais convive, olha só que interessante, né? Se eu adquiro mais virtude, passo a me conhecer melhor, eu vou expandindo isso, né? Eu tenho muito pra dar, né? Então, a gente pensa muito Exato. nisso, o aperfeiçoamento individual de cada um e aí passando adiante, né? Maravilha. Muito obrigada, pessoal. Muito
Muito obrigado. Obrigada. Nós que Foi muito agradecemos. especial estar aqui hoje com vocês. Até a próxima. Bom, até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima.